Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Thaís, neuropedagoga, também psicomotricista. Trabalho em uma instituição de ensino regular com nível fundamental 1. E também faço um trabalho com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Dentre dessas crianças, trabalho com crianças autistas, com crianças de várias síndromes, né, e transtornos também, ou apenas aquelas que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Bem, hoje eu quero tratar um assunto específico com vocês, falar sobre o espectro autista, principalmente nesse momento de quarentena, né, que as crianças estão muito presas em casa. Enfim, como lidar com tudo isso? Quais são as perspectivas de fazer algo diferente com essas crianças que estão em casa, né? Não estão frequentando as aulas, né, presenciais. Muitas delas até estão tendo aulas remotas, porém tem que ter um acompanhamento diferenciado, mesmo que seja em casa, tá? Então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, sabemos que o transtorno autista, ele é um transtorno que afeta todo o sistema nervoso central. E também que ele é classificado em níveis, né? Nível leve, moderado e severo. Bom, o alcance da gravidade dos sintomas de uma pessoa, de um indivíduo que é portador desse transtorno do espectro autista, ele pode variar amplamente. Os sintomas mais comuns incluem também a dificuldade de comunicação, a dificuldade com as interações sociais. Os interesses são obsessivos por algumas coisas e eles também apresentam comportamentos repetitivos, né? O reconhecimento precoce do diagnóstico do espectro autista, assim como terapias comportamentais, educacionais e familiares, podem reduzir muito os sintomas, além de oferecer um pilar de apoio ao desenvolvimento do processo de aprendizagem dessa criança. Não existem duas crianças com o mesmo comportamento, não autista, né? Duas crianças. Não existe. Cada criança tem a sua especificidade, né? É importante a gente destacar isso, que ninguém tem o mesmo nível de desenvolvimento autista em duas pessoas da mesma forma. Ela não vai ser manifestada da mesma forma em todas as crianças, tá bom? Então, olha, antes da gente iniciar qualquer atividade, primeira coisa, enquanto neuropedagoga, eu sugiro que você entenda qual é o comportamento dessa criança. O que chama mais atenção dela? Porque às vezes é uma atividade direcionada para ela que eu vou aplicar, que não vai atingir todas as outras, né? Atinge uma, duas. Então são maneiras diferentes de se tratar educacionalmente falando essas atividades. Para cada caso é um caso, tá? Então aí daí vem a importância de se entender qual é o comportamento que essa criança apresenta, tanto na sala de aula quanto em casa. Outra coisa também é muito importante que a gente conheça também as características dessa criança. O que é que desperta a atenção dessa criança? O que é que você faz, ou o que é que ela faz que desperta essa questão da concentração? O que é que mantém essa criança concentrada? Então, aí já é um gancho para você observar quais são as atividades de maior interesse dessa criança. Já que ela tem muita dificuldade em se expressar, vale muito a pena observar quais são os comportamentos dela, tá? O autismo, gente, não é uma doença, né? É uma configuração cerebral que se desenvolveu diferente, né? E assim, o autismo, ele é visto pela grande maioria das pessoas como um ser que tem um mundo individual dentro dele. E é verdade, cada criança, cada indivíduo autista, ele tem um mundo individual dentro dele. Mas o diferente é normal, né? Ele tem grandes chances de aprendizagem e desenvolvimento em áreas que uma outra criança, né, digamos, considerada normal, que não tem o transtorno autista, né, talvez vai ter dificuldade. Então, não é doença, gente. Tira esse mito da cabeça de vocês. O autismo não é doença, é um transtorno
E que tem cura? Não, não tem cura. Mas tem tratamentos, né? Que é disso que eu quero falar com vocês agora. Olha, tem alguns tipos de dificuldades, né, que essas crianças passam. A gente sabe que é difícil mesmo. Eles sofrem, a família sofre, mas é algo que pode ser remediado com o apoio da família, da escola, da sociedade em geral, né, dos grupos sociais que permeiam a vida dessa criança. E alguns pontos de apoio para o avanço dessas crianças fazem parte também desse processo para que elas possam se desenvolver, né? Uma, por exemplo, a psicoterapia, outra, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional de integração social, dentre outras possibilidades, né, que a gente sabe que funciona. Outra coisa que eu queria dizer é que esses tratamentos também, ele tem o objetivo de aumentar a autonomia dessas crianças e facilitar a sua vida com o convívio social com as outras pessoas, a interação social. Isso é muito importante, porque a gente sabe, a gente aprende trocando experiências, trocando comportamentos, a gente ensina aprendendo, e é sempre assim. E com essas crianças que têm autismo, não, é diferente. Elas vão aprender com a troca, né? Por isso, primeiramente, é importante compreender qual é esse comportamento dessa criança para iniciar uma atividade direcionada, voltada para ela. As atividades não devem, gente, agora falando em termos pedagógicos, né? Na perspectiva pedagógica, as atividades não devem ter textos longos, né? A atividade de papel geralmente é mais complicada para manter uma concentração dessa criança, né? Então, já que tem que fazer, vamos lá. Tem que ser textos curtos, tem que ter uma fala bem objetiva, para que possa despertar os sentidos e a criatividade, a imaginação dela. Ela tem que se envolver no que ela está se propondo a fazer naquele momento, né? Então, primeira dica, você deve falar diretamente com essa criança frases curtas. Por exemplo, você, ao invés de dizer, né? Você pode pegar esse lápis e colorir esse desenho lindo fazendo os contornos. Não, a criança autista ela vai ter maior dificuldade de interpretar uma fala muito grande. Você diz apenas colorir desenho. São falas diretas de comando curta que a criança vai entender, tá bom? Então não fique dando voltas no que você quer que ela faça. Seja objetivo e direto, viu só? Eu peguei uma frase muito grande que dava o mesmo comando de uma frase curta, colorir desenho, ok? Uma outra coisa, olhar diretamente nos olhos, explicar a atividade, sim, com palavras também da mesma forma, direta, curtas e objetivas, sempre, porque facilita a compreensão de uma criança autista, tá? Uma outra proposta que eu quero levar para vocês são os jogos, né? Já que, como eu falei, atividade de papel pode até não prender muita atenção, e os jogos têm muitas cores, muitas formas, tem objetos grandes também que chamam a atenção dessas crianças. Por exemplo, um jogo de memória, um quebra-cabeça. Outra coisa que você pode fazer, circuitos com bambolês e cones, bolas, propor passos, obstáculos para que essa criança passe por eles. É uma diversão e a criança vai estar desenvolvendo habilidades, tanto psicomotoras quanto cognitivas. Isso é muito importante. Para uma criança, vamos lá, em processo de alfabetização, por exemplo, você quer falar sobre a letra B. Você vai mostrar, não vai mostrar uma bola, um bombom, um bambolê, um brinquedo, para dizer que começa com a letra B. Não, você tem que expor poucas coisas, poucos objetos, para que ele se interaja, porque a criança autista, deixa eu voltar aqui, fazer um parênteses. A criança autista, ela é muito seletiva, né? Ela não gosta muito de muitas opções, variedades, até mesmo na alimentação, né? Vocês já devem ter percebido, né? Essa questão. E do mesmo jeito, as brincadeiras também, elas não devem proporcionar um leque muito grande de possibilidades. Ela tem que ser um pouquinho mais restrita. E uma possibilidade das que você vai apresentar
O que seria recomendado seria em média de 2, como no caso da alfabetização que eu quero falar agora. Você vai apresentar, por exemplo, uma bola e um bombom, tá? 2 peças, e você vai observar qual é aquela que a criança vai pegar, que ela vai se interessar, que ela vai interagir com aquilo ali. Então, é importante reduzir as possibilidades dessa criança se dispersar a atenção dela com muitas coisas. Isso não é bom para elas, tá bom? Isso não ajuda no avanço, no desenvolvimento delas, tá bom? No caso também de adaptação, né, das atividades, você deve descrever, assim, objetivamente as atividades, comandos curtos, sempre fazer uma adaptação. Por exemplo, você pode pegar peças de brinquedos, 2, no máximo 3, colocar na mãozinha, deixar manusear. Ela vai interagir do jeito dela, do universo dela. E isso é importante. Ah, mas ele não está fazendo nada com aquilo. Gente, está sim. Aquele ali é o mundo dele. Então, deixe que ele revele os seus interesses. Isso é muito importante, tá? Cada indivíduo é único e cada um aprende a sua maneira. Nunca se esqueçam disso, gente. E outras coisas. Eu quero dar umas dicas, né, práticas para tornar, no caso, o material escolar, né, mais atrativo. Você pode, já falei, reduzir os enunciados, apresentar apenas uma instrução. Se é colorir, é colorir. Não é colorir e escrever uma frase. É simplesmente colorir. Ou simplesmente escrever uma frase. Tá? Outra coisa, no sentido, olha só, além de reduzir os enunciados, usar palavras-chave, cortar, escrever, não ficar aumentando o enunciado, tentando explicar. Não, não ajuda, tá? Uma outra dica que eu quero dar, no caso, é a preferência para atividades que usem atividades de recortes, de colagem, pintura. Ah, é uma atividade de folha? Prefira aquelas que são de assinalar, né? Marcar um X, de circular, de ligar. E prefiram também atividades bem ilustrativas, com um recurso imagético muito ampliado, porque isso chama a atenção dessas crianças. Evitar escrever, colocar atividades que sejam dissertativas, porque a criança autista, ela tem uma dificuldade de concentração, né? Como a gente já falou. E é importante que a gente possa reduzir esses obstáculos para ela, facilitar. A gente só vai facilitar essas atividades para que ela se sinta autônoma, né? Frente às suas próprias demandas, né? Escolares. Isso é muito importante para o processo de desenvolvimento da autonomia dessas crianças. E outra, faça com que a criança tenha vontade de fazer a atividade. Deixe as atividades que sejam apenas do interesse delas. Combinado? Bom, essas são algumas sugestões que eu deixei aqui para vocês. Logo mais eu vou estar gravando mais vídeos e aí eu vou postando. E a gente, se tiver dúvida, pode deixar um recadinho lá, que à medida do possível eu vou respondendo todos vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção e a gente vai se vendo e falando por aqui. Até mais!